Bora lá, turma. No vídeo anterior eu terminei falando que Hitler tinha interesse em conquistar a Polônia. E por que que ele queria conquistar a Polônia? Porque os territórios que hoje conhecido como polonês eram da Alemanha até a Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, deixou de ser. Então ele queria reaver esses territórios, por isso o interesse. Para ele poder invadir esse território, ele poderia comprar uma briga com uma potência também, que era a União Soviética. Então, o Hitler, muito estrategista, o que, que ele faz? Ele faz um acordo com a União Soviética. Ah, então quer dizer que os russos, né, a União Soviética era amigo do Hitler? Não. A União Soviética vinha alertando do perigo que o Hitler poderia se tornar. Como ela não conseguia atingir o objetivo, ela acabou firmando um contrato de não agressão entre o Hitler e eles, né? E o Stalin. Por quê? Porque assim eles se mantinham seguros, né? Hitler se mostrava potente nas suas batalhas e a União Soviética, que era um perigo, ficaria calma nesse contrato, ou seja, não travaria uma briga entre eles, porque essa briga poderia dar resultados que não eram favoráveis ao Hitler. Então ele firma esse contrato, esse pacto de não agressão. A União Soviética, lógico, acaba aceitando porque eles dividiriam a Polônia, ficando uma parte para a União Soviética e a outra parte sobre o domínio alemão. Esse pacto durou até 1931, tá? Perdão, até 1941, quando Hitler descumpre o acordo e invade a União Soviética. De 1939, gente, quando acontece a invasão da Polônia, até 1941, basicamente a vitória foi do eixo, né? Lembra as alianças que nós montamos? Eixos e aliados. Então a vitória foram dos eixos. O Hitler obteve várias vitórias, só que em 1941 ele resolve descumprir o acordo com a União Soviética e ele declara guerra à União Soviética, ele invade a União Soviética, certo? As primeiras batalhas vão ter vitórias da Alemanha, porém a União Soviética também é um país militar, estrategista. E aí o que, que eles fizeram? Eles tomaram as ações de não ir para cima do exército alemão, mas de trazer o exército alemão para uma armadilha, basicamente, certo? E o que, que o Hitler não contava? Que o período que ele resolveu invadir era um período de extremo frio. Então, parte do seu exército morreu devido ao excesso de frio que eles sofreram, e os demais caíram na armadilha da União Soviética. Quando eles chegam em Stalingrado, eles foram dominados pela população e pelo exército russo, tá? A partir desse momento, a partir dessa derrota de Stalingrado, o que, que a União Soviética faz? Ela vai em direção à Alemanha, porque ela vai se vingar. Então ela vem recuperando e devolvendo os territórios que o Hitler havia conquistado, tá? Então nós vamos ter aí uma inversão da guerra, certo? Um exemplo disso a, a Inglaterra ela vai ser bombardeada, ela vai ser tentada, né? Vão tentar dominar a Inglaterra, mas eles não vão conseguir. A União Soviética declara, perdão, gente, a União Soviética declara a guerra
contra os alemães, e o Japão, nesse período, enquanto a União Soviética vem tirando os territórios dominados das mãos da Alemanha, o Japão continua a sua batalha, travando a sua batalha no Pacífico. E o que ele faz lá? Ele ataca uma das principais bases do governo americano, que é a base de Pearl Harbor, e os americanos declaram guerra ao Japão. Então, nós vamos ter, ao mesmo tempo, uma briga, né, entre União Soviética e Alemanha, e uma briga entre Japão e Estados Unidos. Da briga entre União Soviética e Alemanha, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí o domínio dos alemães e o domínio dos italianos, perfeito? Esse domínio vai acabar com a morte do Mussolini em praça pública, porque eles vão fazer com que a Itália seja rendida. A União Soviética não vai vir sozinha, ela vai vir com as potências, a França, a Inglaterra, elas vão tomar fôlego, elas vão tomar resistência e vão junto no processo de reconquistar os territórios dominados pela Alemanha. Um exemplo disso é a conquista da Normandia, que eles vão retomar essas terras, certo? E esse dia ficou conhecido como o dia D, o dia que, de fato, eles libertaram a França das mãos dos alemães, tá? Aqui no vídeo não tá aparecendo para vocês, mas vocês têm os slides nas mãos. Vai estar lá em 1945, o Mussolini ele vai ser capturado, a Itália vai se render, o Mussolini vai ser assassinado em praça pública, e em maio do mesmo ano nós vamos ter a União Soviética rendendo Hitler, e o Hitler, para não ser capturado, ele supostamente comete o suicídio, né? É o que conta a história. Ele comete o suicídio. Há historiadores que acreditam que não, tá? Que ele fugiu e ele viveu em outros lugares. Perfeito? Em 1945, então em maio, o Hitler ele vem a falecer, cometendo suicídio. Em agosto, nós vamos ter o fim da guerra definitivamente sendo registrada pelos Estados Unidos. Como? Eles lançam a bomba de Hiroshima, né, em cima da cidade de Hiroshima, a bomba nuclear. Eles lançam contra a cidade de Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945 e no dia 9 de agosto de 1945, 3 dias depois, na cidade de Nagasaki. E a partir desse momento, a guerra chega ao fim. Com os méritos de quem? Os méritos dos Estados Unidos, tá? Mas a gente termina com a Alemanha sendo condenada, e a partir de então nós vamos ter aí dois blocos sendo destacados. O bloco capitalista, representado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, representado pela União Soviética. A partir de então, nós vamos ter aqui, com a formação desses dois blocos econômicos, nós vamos ter a formação da Guerra Fria, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado mais claro as informações sobre a Segunda Guerra Mundial. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Beijos!